Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter uma aula de probabilidade, isso mesmo, esse que é um dos principais assuntos, um dos assuntos assim mais cobrados no Enem e que com certeza nessa edição do Enem você vai encontrar questões de probabilidade. Por isso hoje eu vou estar fazendo uma aula para você totalmente tranquila, mas de uma forma bem resumida e direta, para você estar aprendendo sobre probabilidade. Então, bora lá. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é uma probabilidade? No caso, a probabilidade, gurizada, é uma possibilidade de algo acontecer. Por exemplo, se eu tenho uma moeda e essa moeda ela tem de um lado cara e do outro lado coroa, qual que seria a probabilidade dessa moeda cair depois de ser jogada e ela cair com a face cara para cima? Esse cálculo dessa possibilidade a gente chama de probabilidade. Então, basicamente, a probabilidade ela tem esta equaçãozinha aqui, onde P é a nossa probabilidade, F são os casos favoráveis e T os casos totais. Então, o que seria isso? Os casos favoráveis são os casos que eu quero, os casos que eu tenho interesse. Então, no nosso caso, no nosso exemplo, o caso que eu queria era da cara cair para cima. E os casos totais são todas as possibilidades. Então, basicamente, nesse nosso exemplo, se eu tenho dois lados de moeda, quantas possibilidades são? Duas possibilidades, ou é cara ou é coroa. Então, basicamente, para eu calcular uma probabilidade, eu simplesmente pego os casos favoráveis que eu tenho e divido pelos casos totais. Essa é a versão mais simples da probabilidade que você vai encontrar. Então, nesse nosso exemplo, o que eu teria? Eu teria que os meus casos favoráveis são 1, que no caso é a possibilidade de ser cara, e os casos totais são o quê? São 2, que no caso é cara, pode ser cara, assim como pode ser coroa, certo? Então, como pode ser cada um desses dois, eu tenho um caso favorável e um caso total. Então, como pode ser qualquer um desses dois, eu vou ter um caso favorável que é cara e casos totais eu tenho dois, cara ou coroa. Portanto, a probabilidade vai ser o quê? Vai ser uma probabilidade em duas totais. Então, essa aqui é a minha probabilidade, que eu também posso escrever como sendo 0,5 ou eu posso escrever como sendo 50%. Então, basicamente, essa é a definição básica da probabilidade. Feito isso, vamos analisar aqui um exemplo. Vamos fazer um exemplo para identificar melhor como calcular uma probabilidade. Exemplo 1. João tem uma sacola com o quê? Com 10 bolinhas vermelhas, 3 bolinhas brancas e 2 bolinhas verdes. Qual a probabilidade de, com uma tentativa, ele tirar uma bolinha branca? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual a probabilidade de, com uma tentativa, ele tirar uma bolinha branca. Então, em uma pegada, com uma sacola com todas essas bolinhas, ele quer tirar uma bolinha branca. Então, o que eu quero? Eu quero calcular uma probabilidade, onde eu sei que a probabilidade é os casos favoráveis dividido pelos casos totais. Então, o primeiro passo é identificar quantos são os casos favoráveis e quantos são os casos totais. Começando com os favoráveis. Como ele quer uma bolinha branca, a gente vai ter que identificar quantas bolinhas brancas a gente tem dentro da sacola. Se observar, são 3 bolinhas brancas. Então, os casos favoráveis são 3. Já os casos totais, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas bolinhas eu tenho no total. Então, eu vou ter que 10 bolinhas vermelhas, eu vou ter 3 bolinhas brancas e eu vou ter 2 bolinhas verdes. Então, eu vou ter 10 mais 3 mais 2. 10 mais 3 mais 2 é igual a 15. Feito isso, agora eu posso calcular então a probabilidade. A probabilidade vai ser casos favoráveis, que são 3, dividido por casos totais, que são 15. Então, 3 sobre 15. 3 sobre 15, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Eu posso dividir por 3 embaixo, que no caso vai ficar 5. 15 dividido por 3 é 5. E eu posso dividir por 3 em cima, ficando 1. Então, eu vou ter uma em 5 possibilidades. Uma em 5 possibilidades eu também posso escrever como valor decimal 0,2. E 0,2 a gente sabe que é 20%. Então, basicamente, essa aqui é a nossa probabilidade dele nessa sacola tirar uma bolinha branca. Outro caso de probabilidade muito interessante são as probabilidades consecutivas. Basicamente, as probabilidades consecutivas são um evento que acontece logo após o outro.
Por exemplo, se eu naquela sacola lá, eu tirei uma bolinha branca, eu peguei essa bolinha e eu tirei ela para fora. E depois, sem repor essa bolinha, eu fui lá e peguei outra bolinha. Daí eu quisesse saber, por exemplo, qual que é a probabilidade total de tirar duas bolinhas brancas. Isto é uma probabilidade consecutiva. Então, basicamente, quando você tem essa circunstância, o que você faz? Você calcula a probabilidade como sendo o produto entre cada probabilidade individual. Então, você pode calcular cada probabilidade individualmente e como uma acontece depois da outra, em decorrência da outra, você vai estar multiplicando elas. Então, probabilidade 1 vezes probabilidade 2 vezes todas as probabilidades que estão relacionadas. Então, para a gente entender melhor isso, vamos fazer um exemplo para a gente conseguir detalhar isso. Então, vamos lá, nosso exemplo 2. João tem uma sacola com 10 bolinhas vermelhas, 3 bolinhas brancas e ele também tem 2 bolinhas verdes. Qual a probabilidade de, na primeira tentativa, ele tirar uma bolinha branca e, na segunda tentativa, tirar uma bolinha vermelha? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a probabilidade de, na primeira tirada, ele pegar uma bolinha branca e, na segunda, sem repor, ele tirar uma bolinha vermelha. Então, é justamente isso que a gente vai ter que calcular. Como eu sei que vai ser uma bolinha depois da outra, o que eu vou ter? Eu vou ter uma probabilidade que vai ser P1, que multiplica, então, o meu P2. Então, eu vou ter que pegar P1 e multiplicar pelo P2. Então, eu vou ter que calcular a probabilidade de 1, depois eu vou ter que calcular a probabilidade de 2. Começando, então, com a probabilidade de 1. O que eu sei? Vão ser os casos favoráveis dividido pelos casos totais. No primeiro momento, eu tenho a mesma quantidade de bolinhas, que são 10 mais 3 mais 2. Então, os casos totais aqui vão ser 15. Já os casos favoráveis, na primeira tentativa, ele vai tirar uma bolinha branca. Quantas bolinhas brancas eu tenho? Eu tenho 3. Então, vão ser 3 em 15. Então, essa aqui é a minha probabilidade, sem simplificar, dele tirar na primeira tirada uma bolinha branca. Agora, a gente vai ter que calcular a probabilidade 2, que é ele tirar uma bolinha vermelha, depois de ter tirado essa bolinha branca. Ou seja, ele tirou e não repôs. Então, o que eu vou ter aqui? Como ele já tirou uma bolinha aqui, ele não vai mais ter 15. Ele vai ter agora 15 menos uma que ele tirou. Então, são 14. E já nos casos favoráveis, vão ser as bolinhas vermelhas. Como aqui eu sei que ele tirou uma bolinha branca, aqui ele vai ter a quantidade total de vermelhas inicial, que no caso são 10. Então, ele vai ter aqui casos favoráveis sendo 10. Feito isso, o que eu faço agora? Agora eu tenho que multiplicar os dois. P1 vezes P2. Então, a probabilidade vai ser 3 sobre 15, que multiplica 10 sobre 14. O que eu posso fazer? Eu posso estar simplificando. 3 com 15, eu sei que se eu dividir por 3 aqui fica 1, e se eu dividir por 3 aqui fica 5. 5 eu também posso simplificar com 10, aqui fica 2. Portanto, eu vou ter 2 sobre 14. 2 sobre 14 eu também consigo simplificar, divido por 2 embaixo fica 7, divido por 2 em cima fica 1. Então aqui eu vou ter 1 sobre 7. 1 sobre 7 eu posso reescrever como sendo aproximadamente 0,14, então é aproximadamente, por isso é aproximadamente 14%. No caso é 14% mais uns quebrados, mas arredondando a gente tem 14% de probabilidade. Um outro caso que pode acontecer também são as probabilidades independentes, que uma acontece independente da outra. Quando a gente tem uma probabilidade diferente, no caso, a probabilidade de algo acontecer ou de algo acontecer, de uma coisa ou de outra acontecer, o que a gente vai ter? A gente vai ter a soma dessas probabilidades. Então eu vou ter aqui o cálculo da probabilidade 1, mais a probabilidade 2, mais todas as probabilidades envolvidas. Então é uma ou outra probabilidade, por isso a gente soma. Então vamos fazer um exemplo para entender também melhor. Então aqui novamente o nosso caso do João. O João tem uma sacola com 10 bolinhas vermelhas, 3 bolinhas brancas e 2 bolinhas verdes. Qual a probabilidade dele tirar uma bolinha branca ou uma bolinha verde? Então são duas probabilidades independentes, porque é uma ou outra. Então não é assim, tirei uma bolinha e depois eu tiro outra. Não, ele quer saber qual que é a probabilidade dele na tirada tirar uma branca ou uma bolinha verde. Então o que a gente faz? A gente vai ter uma probabilidade que é igual a P1 mais a probabilidade de 2. No caso, a minha probabilidade de 1, o que ela vai ser? Vai ser casos favoráveis dividido por casos totais. Os casos totais eu sei que são 15, porque tem 15 bolinhas, 10 com 3 com 2, como a gente já contou, são 15.
E no caso da probabilidade 1, vai ser tirar a bolinha branca. Quantas bolinhas brancas a gente tem? A gente tem 3. Então vai ser 3 sobre 15. Já a probabilidade 2, o que eu vou ter? Eu também vou ter os casos favoráveis dividido pelos casos totais, que isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual aos mesmas 15 totais, porque a gente está tratando de uma ou outra, então a gente vai ter os mesmos 15. E no caso aqui, bolinha verde, a gente tem duas bolinhas verdes, então aqui eu vou ter 2. Feito isso, sabendo essa probabilidade, eu posso agora somar. Então a probabilidade vai ser 3 sobre 15, que soma com 2 sobre 15. No caso, como são denominadores iguais, o que a gente faz? Mantém o denominador e soma os numeradores. 3 com 2, 5. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar por 5 em cima e embaixo. 15 sobre 5 é 3, 5 sobre 5 é 1. Então eu tenho aqui 1 sobre 3, que no caso é 0,3333, que no caso então vai ser 33,33%. Só que assim, quando a gente tem um caso assim, você poderia fazer direto 2 mais 3, 5 e fazer direto isso aqui, sem separar, tá? Então dependendo aí do contexto, dependendo da circunstância, você pode fazer direto. Então para a gente aplicar esses conhecimentos, vamos aplicar em alguns exercícios do Enem aí para a gente estar entendendo um pouco melhor como isso é cobrado na prova. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessitava validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharão em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram validados os diplomas de 402 docentes estrangeiros. Na tabela está representada a distribuição desses docentes estrangeiros por país de origem, para cada um dos dois estados. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo-se que ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo, é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a probabilidade de escolher aleatoriamente um docente espanhol, sabendo que ele trabalha na Universidade de São Paulo. Como ele condicionou São Paulo, a gente sabe que São Paulo aqui é a primeira linha. Então a gente só vai trabalhar com essa primeira linha. Se ele não especificasse o estado, o que a gente faria? A gente utilizaria os 3. Mas como ele especificou São Paulo, a gente sabe que a gente está tratando disso aqui. Então o que eu sei? Eu sei que probabilidade são os casos favoráveis dividido pelos casos totais. Quem são os meus casos totais? Nesse caso, são todos os professores que não são brasileiros do estado de São Paulo. No caso aqui, se a gente observar, são 239, ele já me dá essa informação. Então eu vou ter aqui 239 embaixo. Feito isso, ele quer aqueles que são espanhóis. Se eu observar, a Espanha está aqui e na primeira linha que é São Paulo são 60. Então os meus casos favoráveis são 60. Se eu observar, a alternativa B traz justamente essa probabilidade, que é 60 sobre 239. Então, basicamente, gurizada, é simplesmente uma aplicação. Casos favoráveis dividido por casos totais de uma probabilidade simples. Outro tipo de exercício de probabilidade, vamos resolver para, obviamente, identificar mais um tipo. Vamos lá. Outro exercício do Enem. Um adolescente vai ao parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra um mapa do parque com a localização da entrada, das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta de 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a probabilidade dele chegar aqui na área 4 sem passar por qualquer uma das outras áreas. Ele quer chegar diretamente aqui. Então, se a gente observar, a gente quer chegar aqui. E a entrada está aqui, ó. Então, ele vai sair daqui e ele vai chegar aqui. Se eu observar, eu vou ter dois caminhos. Eu tenho esse caminho aqui, que no caso ele pode sair daqui e vir para cá. Assim como eu tenho esse caminho aqui, que ele pode vir para cá e trabalhar para cá. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular uma probabilidade para cada um desses dois caminhos. No final, eu vou somar elas e assim eu vou ter minha probabilidade total. Então, a probabilidade vai ser igual a P1 mais P2. Então, o que eu sei? Começando com a probabilidade 1. O que eu tenho na probabilidade 1? Ele chegou aqui. Quando ele chegou nesse ponto aqui, o que acontece? Ele pode vir para a esquerda, assim como ele pode vir para a direita.
Para ele vir para a esquerda, quantas possibilidades a gente tem? A gente tem uma em um total de duas, porque ele tem duas possibilidades, direita ou esquerda. Como a gente quer que ele vá para a esquerda, para ir pelo caminho azul, então é uma em duas. Então começa com uma e duas. Como a sequência depende dessa aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma multiplicação, então a gente está utilizando o conceito. Essa próxima escolha aqui, ela depende dessa. Então como essa depende dessa, a gente multiplica, porque é uma e outra. Quando a gente tem esse e, a gente multiplica. Então quando ele chegar aqui, ele também vai ter duas possibilidades de caminho, mas ele quer o caminho azul. Então novamente vai ser uma em duas. Chegou aqui nesse ponto, ele vai ter três escolhas, que é o 1, o 5 e o 4. Mas ele quer ir no caminho azul, no 4. Então vai ser aqui uma em 3. Então, uma em 3 ele chegou no 4. Agora a gente vai repetir esse mesmo processo para a linha vermelha, no caso para o caminho vermelho. Então eu vou ter a probabilidade de 2. Novamente, chegando aqui, o que ele vai ter? Deixa eu pegar o azul agora para diferenciar. Chegando aqui, o que ele vai ter? Ele vai ter o caminho azul e o caminho vermelho. Como eu quero o caminho vermelho, o que eu vou ter? Eu vou ter uma em duas novamente, vezes. Chegando aqui nesse ponto. Nesse ponto, o que ele vai ter? Ele vai ter novamente duas escolhas. Ou ele vem para o 2, ou ele continua na linha vermelha. Então, uma em duas. Multiplica. Chegando aqui nesse ponto, ou ele vai para o 3, ou ele vai para o 4. Como a gente quer que ele siga a linha vermelha, e para o 4 é uma em duas também. Feito isso, tenho minha probabilidade de 1, tenho minha probabilidade de 2, agora é só somar. Mas antes de somar, a gente já pode fazer algo aqui. Eu sei que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, multiplica em cima, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, multiplica embaixo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então aqui eu tenho 8. Aqui é a mesma coisa, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 é 12. Fazendo isso, agora eu vou somar. Então se liga a dica, a probabilidade vai ser 1 sobre 12 mais 1 sobre 8. O mínimo múltiplo comum de 12 e 8 é 24. Então, 24 de MMC. 24 dividido por 12 é 2. Então, 2 vezes 1. 24 dividido por 8 é 3. Então, 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1. Portanto, eu vou ter probabilidade. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. 3 com 2, 5. Então, eu vou ter 5 sobre 24. Se 5 sobre 24 é a minha probabilidade, a alternativa correta é justamente a alternativa C. Então é isso, pessoal. Basicamente, probabilidade é isso. A partir disso, então, a gente vai ter análise, a gente vai ter interpretação, mas os conceitos básicos de probabilidade são esses. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu estarei ajudando você, eu estarei esclarecendo para ajudar você a ter uma excelente nota. Se você quiser alguma aula particular também ou mentoria, nos comentários eu tenho um link para você entrar em contato comigo para a gente estar conversando. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma aula. Isso ajuda muito o crescimento do canal e também ajuda você. E obviamente deixe aquele like para que essa aula tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.